Cargos e salários. Danilo, explica aí sobre valores, sobre funções, sobre oportunidades que tem dentro do setor logístico. Bom, esse vídeo eu separei para falar sobre cargos e salários, propriamente dizendo, e eu coloquei aqui de uma maneira bem prática. E eu vou confessar para vocês que a minha primeira formação em 2008 foi em gestão de recursos humanos pela faculdade Brás Cubas. E galera, não tinha nada a ver com o que eu buscava na época, mas foi um belo início, tá? E eu tive uma matéria chamada Cargos e Salários, eu vou comentar aqui nesse vídeo. É claro que antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, curte aí esse vídeo, que ajuda a fortalecer o canal e a gente continuar aqui firme e forte pra vocês, combinado? Pois bem, cargos e salários, como que a gente vai falar sobre isso? Eu dividi em duas partes iniciais aqui pra gente começar a entender, tá? E eu acho que isso já vai clarear bastante, vai te dar um norte. A primeira questão é que, principalmente hoje em dia, eu vou trazer uma questão mais atual, tá? Existem várias maneiras técnicas, inclusive processos, estudos até científicos sobre análise de cargos e salários. Eu vou deixar um link aqui de referência da Cato, que é uma empresa de recrutamento, seleção, treinamento, alguma coisa nesse sentido, que tem uma relação bem fácil de ter acesso lá para que você digite o cargo, a função específica e já te dá uma média ali dos valores que paga em média no mercado para aquela função específica, tá? Mas eu não quero ser técnico e teórico só aqui não. Então, vou te contar algumas histórias aí que vão representar e vão te explicar essa parada toda. A primeira questão que eu quero dividir aqui com vocês é que a gente tem duas maneiras de olhar para o mercado hoje, eu vou abordá-las aqui, que são empresas de um formato mais comum, que vem lá da Revolução Industrial, são as fábricas, as indústrias, as empresas que têm um formato vertical, tá? O que é vertical? Imagina uma pirâmide, tá? Tem um organograma. O que é organograma? É uma representação gráfica dos cargos na empresa, é isso. Então o organograma vai ter desde o alto escalão lá, da diretoria, da presidência, e aí vai baixando para os líderes, coordenadores, supervisores, e embaixo de cada caixinha vai indo até chegar na base ali, que geralmente é a parte operacional. Então a empresa ela se divide por nível estratégico, tático e operacional, e o organograma ele representa mais ou menos nessa sequência, tá? Esse é o formato mais comum, um formato que é mais padrão e que eu particularmente aprendi lá na faculdade. E eu lembro que quando eu cursava RH era uma das matérias mais complicadas, não vou falar chata não, tá? Porque eu que não dava muita atenção. Foi muito difícil passar essa matéria, a professora não ajudava muito também, mas enfim, não vou colocar a culpa nela não. Eu que não tava na pegada. Mas eu lembro que era bem complexo, muitas planilhas e várias análises. Por isso que eu tô falando, existem questões técnicas sim, mas aqui eu não quero falar só sobre isso. É importante você entender o conceito. O conceito inicial é esse que eu te falei, o vertical, e tem o horizontal. Horizontal, ok, imagina você sentado na praia, marzão lá, uma linha reta. Como que funciona essa linha? Empresas de tecnologia, startups, empresas mais atuais, elas pensam já dessa maneira. Eu mesmo, a minha empresa, tenho essa visão, tá? Porque é uma remuneração, né? Um salário, remuneração, que são até sinônimos ali, mas é uma forma diferente de colocar, que está mais linkada à performance, ao resultado. É claro que existe uma liderança, é claro que existem divisões e subdivisões, mas elas são horizontais, tá? Inclusive empresas hoje em dia buscam manter na mesma sala, desde o cargo de direção, gerência, líderes, aí a parte operacional, enfim, tudo numa mesma sala de forma bem horizontal, diferente de antigamente que realmente o formato era vertical. Ah, não existe mais? É claro que existe, muitas empresas ainda trabalham nesse formato, então por isso que cargos e salários chama tanta atenção, porque representa um pouco e te dá um norte ali do din-din que vai caber no bolso e até onde você consegue chegar por ali. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu namorei uma menina que ela trabalhava com segurança do trabalho, técnica em segurança do trabalho. Eu lembro que eu fiquei vislumbrado, porque eu entendi que o piso, né, o salário de um técnico de segurança do trabalho era na época um piso legal, sei lá, estou falando de mais de 10 anos atrás, mas era coisa de quase 3 mil reais e, pô, na época o salário mínimo devia ser uns 600 e pouco, então eu falei, pô, se eu virar técnico de segurança do trabalho eu vou ganhar X, e aí te dá uma visão ali, né? Mas o que eu quero abordar aqui
olhando para a questão horizontal e para a questão vertical, é que assim, vamos colocar 2 exemplos para que a gente possa ser produtivo aqui, tá? No primeiro cenário, a gente vai falar de uma fábrica com 1.000 colaboradores, cargos divididos em etapas, como eu falei, estratégico, tático e operacional, tá? O operacional, os cargos, eles vêm de uma... vamos comparar o chão de fábrica, se a gente falar de uma fábrica. Então é o ajudante geral que entra ali, ele está no cargo operacional. O cargo tático, ele já migrando de operacional para tático, ele já está ali com uma responsabilidade, com uma autonomia a mais, às vezes não tem ali uma liderança, mas ele já tem uma responsabilidade e um nível mais executivo. Do tático para o estratégico já começam os cargos de gestão, liderança até o estratégico, que são as pessoas que realmente estão ali conduzindo e com outras pessoas abaixo liderando de fato, tá? Existem analistas, por exemplo, que são analistas júnior, pleno e sênior, ou seja, tudo isso que eu tô falando, lembra lá do organograma? Se a gente colocar em caixinhas, ele é dividido de acordo com cada patente ou cada etapa que se coloca. Mas, pois bem, o segundo cenário é um negócio, o seu negócio. Vamos colocar ali, no primeiro cenário eu falei de 1 a 1.000 funcionários, né? Aqui eu vou falar de 1 a 5 funcionários, que é o que eu expliquei da forma horizontal. Então, assim, independente da quantidade de funcionários, você tem um trabalho totalmente pautado em performance e em resultados para o ganho ali. Isso significa que não vão existir salários pré-fixados? É claro que vão existir. Se a gente falar de logística, um assistente de logística, eu coloquei aqui até uma pesquisa bem simples que eu fiz, ele ganha de 1 a 2 salários mínimos no nível operacional, tá? Uma média. O salário mínimo hoje está em 1.200 e pouco, então a gente está falando de 1.200 e pouquinho para 2.400 e pouco. Aí vai subindo, aí ganha de 2 a 5 salários mínimos no nível tático, depois de 5 a 20 salários mínimos no nível estratégico e assim sucessivamente, tá? O que mais que eu anotei aqui pra gente pensar? A diferença, né, quando você resolve empreender, é que o céu é o limite, você consegue ali galgar oportunidades e de fato definir os seus resultados de acordo com o seu trabalho. Por isso que você trabalha muito mais quando você empreende. Mas galera, era mais ou menos isso que eu queria passar nesse vídeo, tá? Eu queria explicar um pouquinho o conceito de cargos e salários. Talvez eu não tenha dado a resposta que você queria, que é o quanto você vai ganhar, mas a resposta que eu te dou para essa pergunta é: você vai ganhar o quanto e o que você de fato merecer pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Acho que a resposta é essa. Esse foi mais um vídeo da Move Frete. A gente se vê no próximo vídeo.